Tem uma casa tomando forma por aqui e hoje temos um tour de obra com muita informação de engenharia. Falaremos de sistemas construtivos muito interessantes. Deste ponto, nós teremos 3 acessos diferentes. Aqui o acesso à garagem. A gente tem uma garagem para 3 carros paralelos aqui. Aqui no meio o acesso à sala, o acesso principal. E aqui na lateral, uma escada que leva ao subsolo, onde a gente terá esse acesso lateral que leva até o salão de festas que fica lá embaixo. Eu vou passar por dentro da casa, a gente vai descer e depois a gente sobe por aqui. A gente vai chegar lá por baixo até essa ponta, porque obviamente eu estou doida para mostrar esses pilares desenformados para vocês. Bora lá! Ao lado da porta de entrada, que ficará aqui, nós teremos uma árvore neste hall, que tem um pé direito duplo. E aqui em cima a gente tem a circulação dos quartos. Aqui está a espera para a terra. A escada de acesso ao segundo pavimento também é muito charmosa. Foi a primeira vez que a gente projetou uma escada nesses moldes. Reparem a largura desses degraus e a altura deles também. Ou seja, cada degrau desse aqui, na verdade, equivale a 2, porque nós teremos um degrau em concreto e depois um degrau em madeira, em concreto, em madeira. E esse intermediário de madeira, obviamente, ainda não foi colocado. No segundo lance, a gente já tem a escada toda em concreto. Ali, garagem, toda a parte de cozinha e serviços, gourmet lá na ponta. Aqui é tudo sala. Aqui ao lado, onde nós temos alguns pilares, a gente tem um quarto de hóspedes. E reparem nessa sala. Pilares apenas, onde nós temos esquadrias, mas grandes vãos livres, grandes vãos. Reparem na distância entre esses pilares aqui, por exemplo. Aqui a gente tem uma varanda coberta. Isso aqui é varanda, até essa viga. E aqui na frente uma grande área externa, com uma piscina linear de borda infinita, piscina, spa, fogo de chão, uma área de jardim bonita aqui na frente do gourmet. Lá em cima a gente tem aqui a varanda da suíte master, depois mais 3 suítes. E agora eu vou primeiro descer para o subsolo e depois a gente vai lá para cima então. Vocês vão me corrigir e dizer que eu falei errado, que isso não é um subsolo. Porque olha essa vista, olha essa iluminação. Mas sim, é um subsolo porque é um nível que se encontra abaixo do nível da rua. Agora eu desci provisoriamente por aqui, mas aqui a gente terá uma parede, será tudo fechado, isso aqui será uma área morta da casa. O acesso principal vai acontecer aqui pelo lado, então a gente vem lá de cima, desce e aí entramos nesse grande salão, que será sim um salão de festas. Aqui a gente já tem um sistema construtivo feito com a laje nervurada, que ficará aparente em quase toda a sua extensão. Aqui é a estrutura da piscina, rebaixada, que diminui esse pé direito de um deck que a gente tem aqui fora. Mas a cereja do bolo, são os nossos pilares em V, que sustentam a piscina, que ficou totalmente aérea, e sustentam também parte do segundo pavimento da casa. Este aqui, por exemplo, sustenta o segundo pavimento e sustenta essa laje de acesso ao salão de festas. Porque é por aqui que o visitante em dias de festa vai entrar. A gente tem essa passarela, depois teremos um guarda-corpo de vidro, onde a gente tem essa tela de proteção hoje, porque o terreno está mais baixo aqui.
Então a gente vem lá de cima, vai ter uma grande escadaria aqui. E aí passaremos então ao lado desses pilares. Vejam que lindo isso. Agora ainda estão parcialmente ocultos pelo escoramento, mas enfim. Isso tudo será fechado de alvenaria. Isso aqui é uma lajinha realmente em balanço. A alvenaria do lado de baixo, vou lá para vocês verem, acho que daqui vai ficar melhor ainda. Essa alvenaria de baixo aqui, ela é recuada. Vocês estão vendo que é uma laje maciça em balanço. A gente vai fechar, terminar de fechar essa alvenaria aqui e ela vai ser pintada de escuro, de um tom bem grafite, bem escuro, para dar a sensação que está realmente voando, mas para a gente ter a sensação de mais profundidade disso aqui ainda. E olhem que lindo! Até essa fachada posterior aqui, que só é vista a partir das outras casas, tem um pilar em V também, sustentando aquele deck lá embaixo que eu falei. Olha só, essa laje toda aqui embaixo é em balanço. Aqui é o deck do salão de festas com mais um pilar em V. E o fechamento vai ser aqui. Depois esse terreno vai ser todo melhor conformado, para a gente conseguir dar a volta toda na casa. E desse nível, a partir daqui a gente conseguir descer. O terreno era bem íngreme. Ele desce até lá embaixo, mas aí já é uma área de mais difícil acesso. O que a gente vai fazer é nivelar isso aqui para a gente ter um pouco de área externa mais plana aqui na frente de todo esse salão. Agora, bora falar de coisas técnicas. Reparem nisso aqui. Hoje eu estou com meu super companheiro de obra e de vídeos, o Gustavo da Roca Engenharia, que é um grande parceiro que executa muitas obras nossas, vocês já sabem disso por aqui. E o Gustavo vai dar explicações técnicas sobre o sistema construtivo que nós utilizamos aqui na Casa Juca. É uma casa muito grande, de quase 1.200 metros quadrados de área coberta e, consequentemente, nós temos também grandes vãos. A gente não queria aquela sala, aqueles espaços com muitos pilares ali dentro. E por isso nós utilizamos uma combinação de muitos sistemas. Perfeito. Um deles é a viga convencional e também a viga protendida. O Gustavo vai explicar tudo pra gente sobre esse sistema hoje. Legal, vamos lá? Então vamos lá, gente. O sistema estrutural em concreto armado, ele funciona como uma mesa. Eu tenho um tampo, que é a laje, que é onde a gente anda. Esse tampo, quando eu piso nele, o meu peso ele é jogado na laje, e depois ele é distribuído para as vigas, que são aqueles elementos horizontais que ficam na estrutura, como por exemplo essas vigas aqui em cima. Depois das vigas, as vigas jogam o peso em pilares, que são os pés da mesa, e os pilares jogam o peso que eu coloquei lá em cima no piso. Essa é a ideia estrutural. Então imagine que eu tenho uma mesa ou um pano de laje muito comprido. Quando ele é muito comprido, o sistema convencional ele não consegue atender respeitando a norma de deformação, fissuração, que nós temos limites para isso. Então a gente utiliza o recurso da proteção. A gente estica a viga para que a gente comprima ela, para que ela consiga resistir a mais esforço fazendo este movimento. Então a gente consegue vencer vãos maiores com menos pilares, que é o que normalmente é desejável em casas desse porte. Essa é uma viga convencional, a mais usada em concreto armado hoje no mercado de construção, de residências, enfim. O que ela tem? Ela tem o concreto, né, que está representado por essas caixinhas, e a armação. A armação, no caso da viga convencional, ela é passiva. Então ela só começa a funcionar quando você joga peso na viga. E quando você joga peso, ela tem uma deformação e uma possibilidade de fissuração, que são essas frechinhas que vocês estão vendo aqui entre as caixas. Então a gente usa esse sistema quando a gente tem vãos curtos, nos quais a deformação ela é relativamente pequena. É um sistema fantástico. Mas quando que a gente usa a protendida, que seria esse outro modelinho?
Nele, a gente tem a armação passiva da mesma maneira, mas nós temos a armação ativa, que ela comprime as caixinhas, ela aperta. Então, quando ela faz isso e eu jogo o peso, o grau de deformação dela é muito pequeno. Então, você não vê as aberturas entre as caixinhas. Então, eu tenho uma diminuição de fissuração e de deformação da laje. Então, dessa maneira, eu consigo ter peças de concreto mais finas e mais alongadas. Então, eu consigo vencer vãos maiores. Então, quando eu tenho no projeto arquitetônico uma solicitação de vãos grandes sem pilares no meio, essa é uma excelente solução. Então, Gustavo, estas ferragens, que são as ferragens passivas, elas Aham. não ficam vistas. Não. Em momento algum, elas estão Não. sempre totalmente cobertas pelo concreto. Perfeito. Já a ferragem ativa da viga protendida, mostra pra gente o que ela acontece aqui na obra. Mostra Legal. pra gente cadê essa ferragem na nossa viga. Essas ferragens passivas, elas somem na concretagem, elas ficam embutidas. A ativa também, só que para que a gente faça o macaqueamento, que é a gente puxa esse aço, né, para que ele faça esse movimento de compressão, para que ele aperte a viga, elas ficam para fora. Então a gente deixa uma parte dela para fora, depois a gente entra com o macaco e puxa ela. Quando a gente puxa, a gente chega à viga na compressão, no grau de compressão que a gente gostaria. E aí ela consegue vencer grandes vãos, é essa a ideia. Mas no final a gente corta essas pontinhas e concreta aquela parte e fecha. Maravilha. Então aqui, gente, é um exemplo de viga protendida. Essa é uma viga normal, em balanço, né? Essa viga aqui de cima. Essa é uma viga protendida com esses cabos, as cordoalhas jogadas aqui para fora. Nós já fizemos a concretagem, agora nós vamos puxar esses cabos para conseguir tracioná-los, para que eles comprimam a viga e ela ganhe maior resistência. Vocês vão perceber, depois a gente pode colocar um recorte do projeto, ao comprimento que essa viga, a distância que essa viga está vencendo, não só essa como outras aqui da casa, e a altura dela. Quando a gente usa o sistema protendido, a gente consegue reduzir a altura, não interferindo tanto no pé direito da casa. Então são casas que normalmente a vista é muito privilegiada e a gente precisa usar esse tipo de recurso para não ter uma viga imensa atrapalhando a parte arquitetônica e de vista da casa. Então vocês vão conseguir ver isso nas vigas que a gente fez a proteção pelo tamanho do vão que a gente consegue vencer com elas. Ficou bom, Regina? Ok, Gustavo, esticaram o cabo, Tá. a viga foi para o lugar dela, como se ela tivesse dado uma Isso. subidinha. Milímetros, isso, mas ela sobe. E por que isso não volta depois de esticado? Como Legal. que o sistema ele se trava? O aço, o grande forte dele é a tração. Então ele é um material relativamente elástico. Não é como esse elásticozinho que a gente coloca aqui, mas ele tem a capacidade de deformar e voltar ao formato original. Por isso que ele consegue apertar a caixinha. Então eu puxo, aí ele fica tensionado, ele fica esticadinho. Quando eu coloco uma porquinha aqui e eu travo ele fica querendo o tempo todo voltar para o estado original, ele quer voltar para como ele era. Só que ele tem essa resistência. Então, quando ele faz isso, ele pressiona a viga inteira, faz com que a compressão atue nela inteira e ele faz, obviamente, ele volta um pouco ao estado original, mas isso é calculado, mas não ao momento em que ele não existia a tração, a força de puxar, né, Mas o essa cabo. broquinha, então, ela é fundamental. Fundamental. Para não deixá-lo voltar. Exatamente. Ela que segura depois de esticado. É um cabo de guerra. Ela trava, ele está querendo tempo voltar para o inteiro lugar. puxando. Exatamente, mas é um material feito para isso. Quando o Gustavo me deu essas explicações técnicas, eu me lembrei de uma situação que eu associei diretamente à viga protendida. Ano passado, ao decorar o AP500, a gente tem vídeo desse apartamento aqui no canal, nós compramos uma mesa de jantar que tinha 4,30 metros de comprimento, muito grande. E o tampo, ele tinha uma tendência natural a envergar. É como se esse tampo fosse uma viga, muito fininha. Então, qual que era o sistema construtivo do tampo? Eles passavam um cabo de aço dentro do tampo e a gente via na lateral, embaixo da mesa, essas duas porquinhas. E o sistema funcionava assim, se a mesa, com o tempo, com o uso, ela começasse a criar uma barriga, a gente podia puxar esse cabo novamente e a mesa, o tampo ele ia subir e voltar para o lugar. Nós compramos essa base para ser um contratampo. Na verdade, colocaríamos uma pedra por cima. E ao colocar essa pedra, que era muito grande e precisava ser dividida ao meio,
o pessoal da marmoraria não conseguia dar o nível certinho. A pedra ela estava nivelada nas pontas da mesa, mas no meio dava uma diferença de poucos milímetros entre uma pedra e outra. E aí, na hora, eu me lembrei desse sistema e falei, já sei como vamos resolver. Chamamos a assistência técnica da mesa, eles foram lá, puxaram esse cabo, fizeram essa regulagem e aí a nossa pedra alinhou novamente, ou seja, ela deu essa subidinha no meio. Exatamente. Que é o que você acabou de explicar. Que é quase uma contraflecha que a gente chama, ou seja, a gente joga a estrutura para cima, para quando o peso chegar, ela não tem uma deformação muito grande. Quando a gente faz a proteção, a força que eu tenho que fazer aqui em cima para que ela deforme é muito maior, então ela tem uma resistência muito maior. Como eu estou com a ginástica em dia, fica fácil para mim subir esse degrau duplo. Mas depois será mais confortável. E a partir daqui, como eu falei, já temos a escada tradicional. Destes pilares para cá, nós temos um corredor bem largo, bem generoso, que dá acesso a todos os quartos. E a partir daqui a gente também tem visão lá de baixo, do nosso pé direito duplo, com essa escada super linda e com a nossa árvore, que vai ficar aqui. Bem ao lado da escada temos um espaço aberto. Aqui segue a parede do corredor, pegando todos esses pilares, e aqui essa parede já vira, que é quando começa o quarto de casal, que é gigante. Tudo isso é closet. Ali no fundo, banheiro, conectado com aquela varanda que a gente vê lá de baixo, e aqui tudo o quarto. A vista daqui de cima também é maravilhosa. Quem é mais antigo aqui no canal já sabe que eu adoro trazer esse tipo de conteúdo técnico por aqui. Mas eu sempre quero saber se vocês continuam interessados nesse conteúdo. Me contem tudo aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco a casa vai entrar na fase de alvenarias, que eu considero um tema muito interessante para a gente conversar também. Então, se você já está curioso pelos próximos vídeos, ativa o sininho para receber notificação de novos conteúdos, já se inscreve no canal se não for inscrito, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.